Guerras nucleares, catástrofes espaciais, profecias maias, mudança climática brusca. O fim do mundo já foi sentenciado por diversos modos, mas nada assusta tanto a comunidade científica de que a ideia de um fim que se devia à pandemia viral. Por que as pandemias, a ideia de uma infestação patológica mundial causa tanto pânico? Por que, com tamanha evolução tecnológica da medicina, este risco ainda é real? Peste negra, gripe suína e aviária, AIDS, gripe espanhola, ebola. Quais são os mistérios das pandemias? E para falar sobre o assunto, eu entrevisto hoje o médico, clínico e mestre em infectologia pela Unifesp e diretor do Hospital Adventista de São Paulo, Dr. Dorival Duarte. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa hoje. Satisfação, Thiago. Prazer estar com você. Prazer é nosso. Doutor Dorival, a palavra assusta, né? Mas muita gente não sabe qual é o real significado dela. O que é uma pandemia e quando um surto desse pode ser considerado, no caso, uma pandemia? Bem, é bom a gente ter uma definição exata das coisas para não confundir, não é isso? Nós temos situações de doenças e diferentes patologias que elas podem ocorrer de forma equilibrada e de forma razoavelmente contínua, e isso nós dizemos então que é uma manifestação endêmica, é uma forma endêmica do processo, no caso de uma infecção. Quando este processo, ou esta endemia, esta ocorrência de casos que oscila em determinado nível, passa disto, nós dizemos que ocorre então um surto, que pode ser também sinônimo de uma epidemia, né? Então, eu tenho uma determinada enfermidade que ocorre, né, com periodicidade ao longo do tempo, em uma determinada faixa de ocorrência. Quando a quantidade de incidência de doença ela aumenta, eu tenho então uma epidemia ou um surto. Agora, uma pandemia é quando nós temos uma determinada situação, especialmente uma situação infectológica nesse caso, em que um nível proporcionalmente muito grande de pacientes são afetados e esta afecção desses pacientes transpassa a fronteira geográfica de um país, especialmente de um continente. Quando transpassa as fronteiras de um continente, nós dizemos que nós estamos diante de uma pandemia. Então, a globalização atual, né, hoje nós vivemos numa conexão global. O mundo, hoje eu estou aqui, eu estou na Ásia, amanhã e semana que vem eu estou em outros lugares. Então, esse fator é um fator que atualmente mais corrobora para a propagação e para a disseminação de um vírus, por exemplo. Ora, claro que existem vários fatores envolvidos, né, até se chegar a uma pandemia. Uma pandemia não ocorre de uma hora para outra, né? Em realidade, se a gente vai na base do surgimento das grandes pandemias que nós temos na história da humanidade, todas elas começam com mudanças locais, né? E hoje as mudanças que estão envolvidas, o processo da disruptura do meio ambiente pelo homem, do desequilíbrio ecológico que existe, isto leva à exposição do homem a determinados patógenos e a possível adaptação desses patógenos ao homem, e a partir daí então é possível a transmissão de determinados patógenos em uma esfera local, em uma esfera nacional e, obviamente, em uma esfera internacional. Obviamente, nós temos situações que favorecem muito isto hoje, né? Por exemplo, a transmissão de alguns vírus que podem ser transmitidos pela via respiratória, cuja efetividade de transmissão seja muito grande. Se eu tenho um paciente que toma um avião na China e esse paciente viaja para os Estados Unidos, para a América do Sul ou para outras latitudes, ele pode levar o vírus, um vírus que seja altamente transmissível, e em um momento dado transmitir isso para uma cadeia muito grande de pacientes. Então hoje as epidemias elas podem viajar não mais de navio, como era há 150 anos atrás, há 100 anos atrás, mas elas podem viajar de avião. Então a velocidade de afecção passa a ser muito rápida. Então imagina, dentro de um avião internacional, normalmente não tem só duas nacionalidades, né? Tem gente que partiu do mesmo país, está indo para o outro, mas vai fazer conexões e tudo mais, e isso
é um agravante, né? Claro, talvez o exemplo mais contemporâneo disso nós vejamos em 2009, na ocorrência ou do surgimento da epidemia de influenza H1N1. Né? Esta epidemia começou no México. Né? E do México, rapidamente, pelas linhas aéreas pela mobilização das populações através das fronteiras, mas especialmente sobre a disseminação pelas linhas aéreas, em poucas semanas, né, a infecção estava disseminada, o vírus estava disseminado nos diferentes continentes. Né, e foi virtualmente impossível conter aquela epidemia local que se tornou em uma pandemia. Atualmente nós estamos vivenciando uma pandemia lá na África, né? No caso do Ebola. Eu tenho aqui alguns dados da Organização Mundial da Saúde. Segundo esses dados, a doença já matou cerca de 2.635 pessoas e infectou cerca de 5.300. Mas tem muita gente que fala que os números são maiores, né, e tudo mais. Para a gente ter uma ideia, enquanto a OMS projeta que até o fim de janeiro de 2015 20 mil pessoas serão infectadas, existem projeções mais pessimistas que falam em quase 500 mil de pessoas. É uma situação bastante complicada e que tem preocupado, obviamente, diversas nações do mundo, até porque já cruzou fronteiras lá na África e há um medo, né, de que isso se espalhe para outros continentes, para outras nações, enfim. Quais são as medidas, quais são as medidas que os governos têm que tomar e que estão tomando para evitar que isso vá para outros lugares do mundo e gere problemas ainda maiores? Muito bem. A questão primária agora do Ebola, né, que se vive uma epidemia, ainda não é declarada uma pandemia, é uma epidemia no oeste da África, né, especialmente na Libéria, em Serra Leoa, em Guiné. Né? É um problema realmente muito sério, mas vale a pena a gente prestar atenção que esta epidemia que se vive hoje no oeste da África é uma epidemia que está ligada em grande parte a aspectos culturais iniciais, socioculturais do país, né? Dos países. Aquela região da África é uma região muito pobre, os costumes das pessoas ali envolvidas favorecem a disseminação do vírus. Afortunadamente, né, talvez possa dizer afortunadamente, a transmissão do Ebola, que é um vírus de uma letalidade extremamente alta, né, uma letalidade acima de 50%, em alguns surtos, em algumas epidemias, a letalidade tem chegado até ao redor de 80%. Né? Agora nós andamos com uma letalidade ao redor dos 50%, 60%. Mas é uma letalidade extremamente alta. E ela está ligada a aspectos socioeconômicos, culturais, locais. Hoje, as pessoas muitas vezes preferem, com o medo e o temor de alijar-se dos seus familiares, elas preferem obviar a informação de que tem alguém doente na sua casa, na sua família. Escondem isso, escondem o paciente. E têm contato próximo com o paciente sem nenhuma barreira de proteção. Então isso propicia que mais pessoas venham a tornar-se infectadas com uma doença para a qual a gente não tem droga antiviral, não tem tratamento hoje. Tem tratamento experimental, né? Aí nós vimos aí o caso dos 2 médicos americanos que sobreviveram, né? Mas os governos, eles têm que ter estrutura de isolamento para estas comunidades, para estes pacientes, tem-se que oferecer para eles o tratamento sintomático de forma adequada. Né? Nós não temos tratamento para a infecção pelo vírus em si, mas um paciente com ebola que faça manifestação hemorrágica, que é a manifestação primária que leva o paciente ao óbito, ele precisa receber hidratação adequada, precisa receber transfusão de sangue, precisa receber cuidados médicos e diante de um cenário carente dessas situações, como a gente vê no oeste da África, isso faz com que a mortalidade por um vírus que por si só já é muito elevada, ela aumente mais pela carência de recursos. Por isso que hoje a comunidade internacional está mobilizada, os governos dos países do primeiro mundo estão mobilizados para propiciar ajuda local a esses países, para reduzir-se a mortalidade. Em realidade,
Muita coisa tem que ser feita, né? O isolamento das pessoas, o estabelecimento de hospitais próprios, instituições médicas próprias para tratar dessas pessoas. Propiciar à equipe de saúde e a todos os envolvidos todo o armamentário de proteção para evitar que os trabalhadores de saúde, que grande número deles foram infectados e morreram já, evitar que isso siga em evolução. Então é um esforço da comunidade internacional, porque os países locais, só por si só, pela sua pobreza, pelas suas deficiências, no oeste da África, eles não têm condições de lidar por si só com esta epidemia. E isso se dá, obviamente, à falta de recursos, que você disse, de muitos desses países, mas o próprio vírus, ele é tão grave que, por exemplo, se acontecesse num país desenvolvido, vamos colocar assim, você acha que seria parecido a taxa de mortalidade do que em países africanos com taxas baixas de desenvolvimento humano? Olha, a taxa de mortalidade, quando a gente fala nisso, né, a gente tem que separar duas coisas. Eu tenho uma mortalidade primária, que é devido ao vírus em si. Essa mortalidade, como nós sabemos, é muito alta, é mais de 50%. Entretanto, uma fração dessas pessoas pode sobreviver, né? 20, 30% dessas pessoas podem sobreviver se recebem o tratamento suportivo, que nós chamamos de tratamento sintomático. Se você tem uma pessoa que está com febre, está com diarreia, está vomitando, vomitando sangue, evacuando sangue, e você não tem como repor volume para ela, incluindo reposição hemática, reposição de sangue, independente da mortalidade pelo vírus, esse indivíduo tem uma tendência maior de morrer. Nos países ocidentais, né, onde existe todo um mecanismo de proteção para o trabalhador da saúde, para o próprio paciente, onde existem medidas de suporte, essa mortalidade em si tende a ser menor. Obviamente, se a epidemia ocorresse hoje em um país do primeiro mundo, obviamente a mortalidade tenderia a ser menor pelo suporte dos cuidados básicos que são dados e aos quais a população do primeiro mundo tem melhor acesso que a população dos países subdesenvolvidos. O próprio Brasil tem se preparado e está observando com muita cautela nessa situação internacional. O governo brasileiro já fez algumas simulações em grandes aeroportos brasileiros, Galeão e o de Guarulhos também, caso de algum paciente com suspeita venha a aterrissar aqui no Brasil. O governo também já afirmou que o Brasil está preparado caso aconteça. O que seria um país estar preparado para receber um paciente e ter um mínimo de controle dessa doença? Bom, em primeiro lugar, a identificação de pessoas que provenham da área que esteja afetada, né? Se você hoje recebe um voo que venha da Libéria, por exemplo, que venha de Serra Leoa, de fato, muitas companhias aéreas não estão voando para aquela região do oeste da África agora, pelo temor de que seus próprios tripulantes tenham problemas, né? Mas se você recebe um voo ou recebe pessoas provindas daquela região, né, que tenham estado lá nos últimos 30 dias, nas últimas 3 semanas, essas pessoas têm que ser consideradas como potenciais transmissores, ainda que estejam no período de incubação e ele não tenha manifestado a doença. Então, a detecção da procedência é extremamente importante. Colocar essas pessoas em quarentena, colocá-las isoladas em quarentena, até que passe o período de incubação da infecção pelo vírus, né? Hoje, o governo brasileiro ele ha lançado vários boletins informativos para as instituições de saúde, né, também para os aeroportos, vinculando a identificação desta população que vem de áreas afetadas, que possam ou não ter sintomas e que elas sejam então encaminhadas para os locais próprios. Hoje, o hospital de referência em São Paulo, o Hospital Emílio Ribas, para tratar essas doenças assim mais complexas, né, que possam vir conosco. Mas o governo está preparado. Como eu disse no início da nossa entrevista, afortunadamente, a forma de transmissão do vírus Ebola é uma forma
razoavelmente diferente da transmissão do H1N1, do influenza, por exemplo. Precisa ter contatos, né? Precisa ter um contato mais direto, enquanto que para o HN1, por exemplo, o vírus da gripe, ou o coronavírus, que era o produtor da SARS, né, da síndrome respiratória, de angústia respiratória grave, é por transmissão aérea. Você espirra aqui, as pessoas que estão 1,5 metro ao redor de você podem inalar a partícula viral infectada, a gotícula cai na mesa e 10 minutos depois alguém bota a mão na mesa, leva a mão no rosto, leva a mão no nariz, na face, e aí pois, ocorre o processo da inoculação de um vírus, né, que é de uma transmissão muito alta. No caso do ebola, afortunadamente não é assim, mas temos que cuidar de todas as formas. Certo. Mas é interessante também, né, doutor, que nós vemos o avanço da medicina e das tecnologias e, paralelamente a isso, nós acompanhamos também o aparecimento de pandemias e epidemias no mundo. Como é que isso é possível? Às vezes dá uma sensação de que nós não estamos acompanhando aí todos os processos, mesmo vendo a tecnologia avançar de forma monstruosa. Efetivamente, a tecnologia há ajudado grandemente, né? E talvez um exemplo disto sejam os estudos de biologia molecular que se fazem. Hoje existem, coordenados primariamente pela Organização Mundial da Saúde e também por organizações dos Estados Unidos, entidades que se dedicam à detecção precoce de vírus de vida silvestre, né, que são albergados em animais, e como esses vírus eles podem sofrer alguma mutação e no contato próximo com o ser humano, a possibilidade de transmissão e adaptação ao ser humano. Hoje existe toda uma rede internacional vinculada a esses países do primeiro mundo e à Organização Mundial da Saúde para a detecção precoce de alterações de vírus que possam ser adaptáveis ao ser humano. E nesse sentido, a biologia molecular joga um papel muito importante. Hoje nós temos mecanismos de detecção, de ampliação de genoma dos vírus e das bactérias que permitem detecções de mutações que possam ter importância, ou que podem ter importância em um momento dado nessa cadeia de transmissão de agentes infecciosos. Isso, logicamente, leva um pânico à população, né? Aqui, propriamente no Brasil, nós estamos observando uma imigração muito grande de pessoas da África em regiões não contaminadas, e mesmo assim tem muita gente pensando, meu Deus, vão trazer doenças e não sei o quê. Você acha que o pânico ele pode ser um aliado nessas horas, no sentido das pessoas estarem mais atentas e cautelosas, ou você acha que ele pode ser um agravante? Olha, eu acho que aí é uma situação, como dizem o pessoal do campo, uma faca de dois gumes, né? Porque, em realidade, a preocupação excessiva, às vezes até uma sensação de pânico, pode levar a pessoa a tomar certas precauções, né? E estar mais interessado em aprender e em saber as coisas. Mas a gente tem que procurar disseminar, sobretudo, e isso é uma coisa que compete especialmente a vocês aí da mídia, né? Disseminar a informação adequada. A gente não precisa ficar desesperado pelo surto de ebola que tem hoje na África, né? A gente tem que procurar entender quais são os mecanismos de transmissão, como é que essa doença ocorre e a gente estar preparados para ela. Eu vou citar um exemplo de preocupação real que nós temos aqui no Brasil hoje, né? Existe uma preocupação real com outro vírus também, fora o ebola, naturalmente, que hoje envolve a mídia pela mortalidade excessiva, mas existe um outro vírus que está entrando aqui no continente sul-americano, chamado chikungunya. Chikungunya é um vírus que ele pertence à mesma família do vírus do dengue e é transmitido também pelo mesmo mosquito do dengue. E produz um quadro clínico em grande parte semelhante ao vírus do dengue, com febre, dor de cabeça, muita dor muscular, dores articulares importantes, e é um quadro que pode se arrastar por vários dias. As condições climáticas do Brasil e do continente favorecem esse vírus? Favorece o vetor, que é o Aedes aegypti, né? Que é o mosquito transmissor. Então, o mosquito pode transmitir ambos,
né? E já existe aqui no Brasil agora um caso recém-diagnosticado no norte do Brasil, autóctono da ocorrência deste vírus. Autóctono, ou seja, a pessoa originária do Brasil infectada, né? É um vírus que hoje produz grandes problemas nas ilhas do Caribe, nos países da área do Caribe, né? Mas que está chegando a nós aqui e que no futuro próximo é uma preocupação bem palpável, porque nós temos epidemias de dengue todos os anos no Brasil. E se eu tenho o mesmo vetor, e se eu passo a ter outro vírus que pode ser transmitido pelo mesmo vetor, eu posso ter a coexistência de duas epidemias ao mesmo tempo. E isso é até difícil para a gente clinicamente identificar. Eu posso estar tratando um paciente com dengue e, no futuro próximo, e achar que é dengue, em realidade é um chikungunya, é o irmão do dengue. Então, você acha que a gente devia ter uma preocupação maior com esse vírus em si? Sim. E não está sendo debatido. Eu, particularmente, isso é uma surpresa para mim. E eu acredito que a maioria da população. É um vírus novo que está chegando para nós aqui, mas nós temos que ter essa preocupação, né? A comunidade médica tem que estar alerta quanto a isto, os meios de comunicação têm que informar adequadamente a população sobre esta ameaça. Afortunadamente, o chikungunya não produz forma hemorrágica como o dengue, não produz forma hemorrágica como o ebola, não produz forma hemorrágica como um outro vírus que nós não temos aqui, afortunadamente é restrito à África, em determinados momentos foi, que é o Marburg, é outro vírus que produz febre hemorrágica. Nós ouvimos muitas vezes falar de epidemias bacterianas e epidemias virais. Existem diferenças? Quais seriam elas? Quais seriam as consequências à sociedade, conforme cada uma, né, suas particularidades? Em realidade, quando nós utilizamos a palavra epidemia, né, ela pode referir-se tanto a doenças infecciosas virais, como doenças infecciosas parasitárias, como doenças infecciosas bacterianas, né? Hoje nós vivemos travando uma luta permanente e sem fronteiras com os micro-organismos, com as bactérias. À medida na história do surgimento dos antibióticos, à medida que eles foram surgindo, paralelamente, os micro-organismos foram adquirindo mecanismos de resistência a esses antibióticos. E parece ser que nós estamos sempre um passo, um pouquinho atrás dos micro-organismos neste caso, né? Novos antibióticos são descobertos e a descoberta de antibióticos é muito pouca. Nos últimos anos nós tivemos muito poucos antibióticos associados ao armamentário de antimicrobianos que nós podemos utilizar para as bactérias. E para a grande maioria destes, muitas bactérias, desenvolveram mecanismos de resistência. Então, a gente descobre um antibiótico, mas a bactéria já deu um passo na frente e já descobriu mecanismos de desenvolver resistência, então nós vivemos problemas. Os nossos hospitais, hoje no Brasil, os grandes hospitais, enfrentam, via de regra, problemas com alguns micro-organismos com um perfil de resistência aos antimicrobianos muito grande, né? E esses micro-organismos, eles podem produzir surtos hospitalares, e esses surtos podem ser disseminados de um hospital para outro hospital. Haja visto que os nossos pacientes, ou os pacientes maiormente, eles acabam circulando de um hospital para outro hospital, né? E isso favorece que um paciente leve, colonizado por uma bactéria com um perfil de resistência muito grande, leve essa bactéria para outro hospital, ela se assente em outro hospital e tenha o potencial de produzir problemas clínicos nos pacientes. Tá certo. Nós conversamos com o Dr. Dorival Duarte, ele é clínico, mestre em infectologia pela Unifesp e também é diretor do Hospital Adventista de São Paulo. Muito obrigado, doutor, pela sua participação aqui no nosso programa. Satisfação haver estado com você e com os teus espectadores também. Muito obrigado. Lembrando que você pode se aprofundar ainda mais nesse assunto acessando o material publicado no nosso site. Nosso endereço é o www.canaldaimprensa.com.br. Se você está acompanhando o nosso programa pelo site, então é mais fácil ainda. Confira o material preparado por nossos articulistas sobre esta temática. Para falar conosco ou saber mais sobre o Canal da Imprensa, fique de olho em nossas redes sociais, acesse facebook.com/Canal da Imprensa. Você também pode acompanhar o conteúdo através da Rádio Unasp e para ouvir
basta digitar www.radionasp.com.br. Para entrar em contato com a nossa redação e equipe, você também pode mandar um e-mail para contato@canaldaimprensa.com.br.